O nosso último conteúdo aqui na disciplina de gestão de marcas, a gente vai falar um pouco sobre brand equity. Então, só para a gente retomar um pouco do percurso que a gente fez até agora, a gente entendeu um pouco do universo das marcas, da contextualização do que é importante hoje em dia para as empresas. Então, a gente trabalhou questões como varejo, identidade da empresa, uma série de questões antes de a gente entrar numa parte mais prática, que é a da construção da marca. E aí, a nossa última atividade foi sobre pontos de contato, que era a aplicação da marca nos diferentes meios nas quais a empresa vai ter a sua identidade ali corporativa expressa por meio da sua assinatura de marca. Esse, então, foi o último ponto técnico, né, prático em relação à construção da marca. A gente tem mais 3 atividades para a gente fechar aqui o semestre. O primeiro deles é uma comparação da marca com as marcas concorrentes. O segundo ponto se refere justamente à avaliação de questões que remetem a essa questão do valor da marca. E, por fim, tem a avaliação final de que vocês acharam, né, do processo todo de construção dessa marca. Alguns aspectos aqui dentro do Brand Equity a gente já viu de forma relativamente superficial lá no primeiro período, semestre anterior, quando a gente foi falar um pouco de marcas no contexto da introdução, né, ao marketing, uma disciplina de fundamentos de marketing. Então, basicamente, o que a gente pode dizer aqui? De forma introdutória, retomando alguns conceitos que a gente já tinha visto lá, Brand Equity surge de diferenças na resposta do consumidor e só tem como consumidor identificar algo como diferente se a empresa consegue mostrar, né, o que ela traz de novo, o que ela traz que atende ao desejo desse consumidor. Se a empresa não consegue mostrar a diferença do seu produto, esse produto ele pode ser classificado como commodity. Basicamente, a gente tem 2 tipos de diferenças. A gente tem diferenças simbólicas e a gente tem diferenças tangíveis, né? Então, diferenças tangíveis são diferenças funcionais, racionais, que estão relacionadas ao desempenho do produto. As diferenças simbólicas, emocionais ou intangíveis, elas estão relacionadas ao que a marca representa ou significa em termos abstratos. E aí todo o processo que a gente já construiu aqui ao longo desse semestre nos leva a entender o quanto essas diferenças aqui intangíveis, que remetem especialmente a questões emocionais do consumidor, têm sido valorizadas na identidade que o consumidor tem em relação a essa marca e no valor que o consumidor dá a ela. Então, isso é muito importante aqui para nortear, né, o comportamento das empresas em relação à criação e à manutenção das suas marcas. Algumas vantagens aqui que uma marca forte proporciona. Então, tem uma melhor percepção do desempenho do produto. A gente também já conversou muito sobre isso. Por exemplo, o que define, né, a qualidade de um produto. Muitas vezes eu acho que um produto é melhor porque simplesmente eu confio na marca. Não tem nada de concreto que me mostre, por exemplo, em testes, que aquela marca teve melhor desempenho do que outra. Ou às vezes eu nem nunca comprei um produto daquele segmento, daquela marca, e eu escolho a marca porque eu já tive outros produtos que me levaram a confiar que aquela marca de fato é boa. Então, são aspectos muito subjetivos. Então, uma marca forte proporciona, né, essa melhor percepção do desempenho do produto, cria uma maior fidelidade do consumidor, gera uma menor vulnerabilidade a ações de marketing da concorrência. Então, por mais que a concorrência crie, né, processos de marketing interessantes, especialmente por conta da fidelidade, o consumidor pode não ser convencido muito facilmente de que o produto ou serviço da concorrência é melhor do que o meu, gera uma menor vulnerabilidade às crises, proporciona às empresas ganharem maiores margens, porque muitas vezes o consumidor, por valorizar a marca, se dispõe a pagar mais por ela, gera menos sensibilidade do consumidor aos aumentos de preços. A gente vai trabalhar muito isso aqui na disciplina de microeconomia, no terceiro período. Então, o consumidor que ele valoriza mais a marca, por mais que o preço da marca suba, do produto da marca suba, muitas vezes ele inclusive prefere não comprar do que comprar de uma marca concorrente. Uma maior sensibilidade do consumidor em relação a reduções de preço. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, por exemplo, que
Às vezes uma pequena redução de preço de um determinado produto pode fazer com que o consumidor compre muito daquele produto. Suponhamos que vocês, por exemplo, só comprem sabão em pó Omo, e eu vou no supermercado, né? Chego lá e tem uma promoção de Omo. Talvez eu nem precise de comprar 5 caixas de Omo, por exemplo. Mas como tem uma promoção, às vezes a promoção é pequena, mas é atrativo o suficiente para que eu queira comprar muito daquilo, porque é um produto que eu gosto muito. Por exemplo, as pessoas que gostam de refrigerante vão no supermercado e tem promoção de Coca-Cola. Ok, eu não precisaria comprar 10 garrafas de Coca-Cola, mas como o preço está razoável e é uma coisa que eu consumo, eu aproveito essa pequena redução de preço para levar bem mais do que eu levaria. Mais eficácia das comunicações de marketing, então uma marca conhecida ela é muito mais facilmente comunicada. Possíveis oportunidades de licenciamento, acho que dos grandes exemplos aqui, Jeep para mim é um exemplo bem interessante. Oportunidades adicionais de extensão de marca, então as marcas podem crescer e aí algumas marcas, a gente já falou um pouco disso, de extensão de marca, algumas marcas crescem, né, com o mesmo nome, como por exemplo a Heinz, que tem toda uma linha de ketchup, maionese, molhos, ou com categorias divididas, como da Nestlé, né, que aí tem a marca mãe, que é a Nestlé, e uma série de submarcas para cada uma das categorias, para a categoria de chocolate, para a categoria de cereais matinais, por exemplo. Um melhor recrutamento e retenção de funcionários, porque muitas vezes esses funcionários eles se tornam fiéis também a essa marca e sentem orgulho de trabalhar na empresa, e maiores retornos financeiros, obviamente, no mercado. Aqui tem alguns aspectos, né, que levam ao desenvolvimento de alguns elementos de marca. Tem a criação aí, né, de mascotes de marca, que pode ser importante, e criam esse processo de aproximação do consumidor, por mais que não faça tanto sentido assim. Eu achei interessante, esses dias eu vi que estava tendo uma exposição de mascotes em relação a marcas famosas desde a década de 50. Não sei aonde, não me recordo agora, mas bem interessante, porque tinha, por exemplo, né, o piruzinho da Sadia, tinha, da minha época, o mascote famoso. As empresas usavam mais mascote antes, né? O próprio Café Cajubá, quando entrou no mercado, tinha um bichinhozinho, que era a carinha do Café Cajubá. Mas o mais famoso de todos, acho que talvez seja a galinha Maggi, né? A Maggi tinha uma propaganda que era o caldo nobre da galinha azul, e aí eles produziram uma série de galinhazinhas que a gente apertava assim, ela botava um ovinho. Não sei nem se isso existe mais, mas era muito comum na minha época, na minha infância, esse mascotezinho da Maggi. Aqui tem a questão que a gente também já discutiu, né? A gente já falou sobre isso, do cuidado para as marcas delas não se tornarem genéricas, como aconteceu, por exemplo, com Maizena, Gillette, Xerox, que isso não é interessante para as marcas, né? A gente já discutiu esse processo aqui, o quanto não é interessante, e aí Zipper, Isopor, que eram marcas, né, que eram marcas e passaram a se tornar nome de produto. A campanha da Xerox, que a gente também já viu, para falar um pouco disso, do quanto é importante as marcas não se tornarem generalistas a ponto de serem tomadas pelo nome do produto, porque isso significa perder o diferencial da própria marca.